Salve, salve, queridos. Sou Caio Vinícius, né? A gente tá dando início aqui ao primeiro episódio do nosso podcast, o Fitcast, na qual a gente vai estar abordando aí assuntos gerais a respeito de nutrição, né, educação física, treino e tudo mais. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, né, a galera que tá nesse nosso primeiro episódio, né? Vinícius Antônio aqui, Prazer, tudo bem? Boa noite, gente. e Yuri Nascimento, Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui. Daniel Freitas. Prazer, galera. É um prazer estar aqui com vocês. Então, galera, a gente vai estar apresentando aí, né, para vocês, né, algumas perguntas que foram feitas no Instagram. Mas antes de tudo, eu queria saber um pouco mais de cada um que tá aqui, né? Qual foi o start para cada um de vocês aí que fez vocês derem um start assim na carreira de vocês como pessoas, né, que ajudam as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, buscar sempre melhorar suas versões e tudo mais. Começando aqui pelo nosso amigo Vinícius. Então, gente, eu sou acadêmico de Educação Física, né, na Universidade Federal de Alagoas, né, na UFAL. Estou prestes aí a concluir meu curso, né, só falta eu apresentar o bendito TCC. E, olha, o que me instigou a escolher essa área, né, acredito que todos aqui, inclusive o Yuri, né, o Yuri e o meu parceiro aqui também, já deve ter ouvido isso, que a educação física não dá dinheiro, né? Eu acho que foi uma das coisas que eu mais ouvi no início, mas eu nunca pensei por esse lado. Eu acho que quando você escolhe algo, né, seja qualquer área que você ama fazer, né, eu acredito que o retorno ele vem de forma gradativa, né? Então, sempre foi um prazer muito grande para mim poder ajudar as pessoas, né? Poder contribuir para que as pessoas tivessem hábitos mais saudáveis, né? Então, já estou aí em academia já faz alguns anos e a área que eu venho me encantando e que eu venho buscando me aprimorar e me especializar é a área de aulas coletivas, né? É a parte aí que me encanta e eu espero que hoje eu dê algumas dicas, né, para quem se interessa, algum estudante de educação física que se interessa por seguir aí nessa área, porque particularmente eu acho um nicho muito interessante. Se, né, você tiver uma boa desenvoltura, um bom jogo de cintura, eu acredito que traz um bom retorno financeiro, entendeu? Então é basicamente isso. Valeu, galera. Boa noite. Desde pequeno eu sempre me interessei, né, na área. Gostava muito de futebol e sempre quis ser jogador de futebol. De 14 a 16 anos eu comecei a me interessar mais sobre a musculação, tá? E assim, desde 16 anos eu treino, comecei a treinar. E desde 16 anos aos 20 eu queria ser preparador físico. Meu sonho era ser preparador físico. E aí cheguei nos 20 anos, tá? Conheci o Caio, que a gente se aproximou mais. E aí que a gente me interessou mais sobre a musculação. E desde os 20 anos pra cá eu venho me interessando sobre a área mesmo da musculação, sabe? E o que é importante nessa área? Você ajudar outras pessoas a conduzirem a estética e na sua hipertrofia, questão de avaliação postural também. Tem muita gente hoje que anda com ombros para frente, não sabe o que está fazendo no treino de musculação. Tem muita gente com dores nas articulações e a gente serve para isso, para ajudar essas pessoas a ter uma estética boa e a melhorar a qualidade de vida deles. É isso. Daniel Freitas. Boa noite, galera. É um prazer estar com todos vocês aqui, com os meus parceiros aqui essa noite. Bom, primeiramente, eu sempre fui engajado, na verdade, na questão do esporte, né? Nem sempre na musculação. Desde criança, a questão de futebol, a questão de artes marciais, eu sempre gostei muito. Assistia os filmes de Bruce Lee, era muito top. Assistia demais, gostava muito de artes marciais. Eu fui crescendo, né, e eu era muito magro mesmo. Então, é uma parada que gerava em mim muito transtorno, digamos assim. Que eu me identifico muito com o pessoal assim, que chega assim pra falar comigo e falar dessa questão, né? Eu sou magro, eu sou gordo. Então é uma coisa que eu me identifico bastante. Fui crescendo, quando chegou aí por volta dos meus 18, 19 anos, eu decidi começar a treinar, justamente por essa questão do físico mesmo. Iniciei o treino de musculação, acabei parando os outros, futebol, não desisti dessa parte, foquei só na musculação, porque eu realmente me apaixonei por ginásio, né? Pela academia em si.
Então, aí foi o meu start. Comecei a treinar, comecei a buscar conhecimento já, sem nem ter começado a faculdade ainda nesse tempo, nessa época. Mas me apaixonei e justamente era uma coisa que eu gostava de ensinar aos outros, ensinar as outras pessoas, que mesmo ela não tendo ali a coragem, às vezes ter vergonha ali, um pouco de receio por conta do julgamento dos outros, ali no meio da academia mesmo, mas que ela pode começar e pode sim chegar a ter um físico bem legal aí. E foi esse foi meu start. E hoje nós estamos aqui, né? Exatamente. Falar um pouco assim, né? Não me apresentei direito, né? Sou Caio Vinícius, eu sou aluno do curso de nutrição, né? Educação física também, estou em processo de formação, né? E assim, o que deu um start na minha carreira, eu diria que foi literalmente, realmente assim, a vivência, né? De saber que eu tenho um corpo e que esse corpo ele é só meu, que eu posso aprimorar ele uma espécie de Super Saiyajin, né? A gente costuma brincar assim. Massa. Mas assim, o que me fez sair do ponto, né, dessa inércia foi certos traumas, né? Eu cheguei a quebrar minha perna, ficar 5 meses sem andar e sempre gerava pensamentos assim em mim, né? De, pô, minha perna vai ficar zoada, né? Vou sentir problema no joelho, ok, né? Acabou que eu saí, né, dessa condição de ter que andar com gesso na perna. E eu disse, não, eu vou pra academia porque uma perna tá mais fina do que a outra, né? Então, aí eu fui lá, comecei a treinar, tudo mais. Acabou que elas ficaram certinhas, né? Ok, Graças a ali, Deus. proporcional. Mais ou menos. Né? Aí eu chego lá, Melhor, tá melhor. aí eu chego lá, olho assim no espelho, bem que dá pra crescer, né? Dá pra crescer um pouco mais. Daí eu fui pesquisando, né? Seja em YouTube, qualquer rede social ia lá, pesquisava e digo, "E se eu colocar isso aqui em prática, né? E aí?" Daí eu comecei sempre assim, pesquisando, né? Bem curioso para saber o que é que realmente acontece com o nosso corpo, né? Acabei me identificando aí primariamente, né? Pela nutrição, na qual, como eu estava numa situação um pouco ruim física, mesmo com as funções normais, eu sabia que eu poderia melhorar. Eu digo, não, então o que eu posso comer aqui para melhorar isso aqui, né? Qual seria o alimento funcional para chegar, ingerir e ficar saudável? Ok, né? Comecei a estudar e tudo mais. E aí foi um efeito cascata. Assim que eu consegui uma informação, fui lá, busquei outra. E sempre se renovando, né? E assim, uma coisa que eu levo pra mim é sempre tentar, né? O cara tem que ser curioso também, porque se o cara, ele pode ter a melhor genética do mundo, mas se ele não se interessar, né? Se ele não tiver aquele ímpeto para buscar as coisas, buscar o conhecimento, né? Ele vai sempre estagnar, independente de qualquer coisa. Então, eu digo assim, que o start foi realmente esse trauma, porém a curiosidade, né, de saber como é que o meu corpo funciona, se eu comer esse alimento, né, no que é que ele vai ajudar, no que é que ele vai me auxiliar. Daí fui descobrindo as coisinhas e hoje é uma coisa que faz parte da minha rotina, né, sempre colocando aí em prática, né, visando o meu bem. Né. Então, basicamente, galera, a gente se apresentou aqui, né? A gente apresentou aqui os motivos que faz a gente ser desse meio, né? De fazer isso todos os dias, né? E com alegria, de certa maneira. Então a gente vai começar aí com as perguntas que foram feitas lá no Instagram, né? E vamos lá para a primeira. Qual o melhor exercício para pegar bem o quadríceps? De Clara Messias. São tantos, né? Não dá pra escolher só um, não. Posso começar por um? Cada um escolhe um, vamos assim? Vamos. Pronto. Vai o Yuri, que o Yuri... Agachamento. Poxa, perfeito. Muito bom agachar. Agachamento. Por que o agachamento? Porque o agachamento, multiarticular. Trabalha bem o quadríceps e com amplitude ideal, acima de 90 graus, o glúteo trabalha também. E aí, Daniel, Massa. qual o escolhido? Bom, como o Yuri falou, o agachamento é excelente. Eu creio que ele trabalha em conjunto aí, toda a porção da perna aí, todos os músculos. É um exercício bem completo e, digamos assim, bem dificultoso de fazer, entende? Para trabalhar o quadríceps, eu acho que eu escolheria aí... Se for para focar no reto femoral, eu preferiria a extensora.
Agora, para o quadríceps como um todo, eu prefiro o búlgaro, agachamento búlgaro. Muito bom. Excelente, velho. Agora, né? O terror da galera aí. Terror, a galera desespera quando vê. Quando A eu galera falar. ama, né, o búlgaro. É, realmente um exercício. E né, só para completar a questão do agachamento livre, né? Um exercício que trabalha muito o abdômen também, né? Muito core. Né? Tanto é que as pessoas às vezes fazem agachamento e sentem algum desconforto na lombar exatamente por estar com o core frágil, né? Muitas das vezes, né? Tá com o centro do corpo frágil. Eu gosto muito de exercício livre. Gosto muito, muito. Sou um adepto do exercício livre. A gente até de vez em quando tem uma conversa com o Yuri, né? Ah, exercício livre ou máquina, né? Os dois, né? Na verdade, os dois são importantes para compor um treino, né? A maioria dos exercícios livres, como o Yuri falou, são multiarticulares, né? Tem um exemplo do agachamento livre, do búlgaro, do afundo, vários exercícios, né? Então, já que meus colegas falaram dos exercícios livres, né? 2 exercícios livres, eu vou citar o leg press, né? Leg 45, né? Que nada mais é do que simula ali um movimento de agachamento, só que é interessante porque você consegue, muitas vezes, né, imprimir uma carga maior ali, né, no exercício. Né? Muitas das vezes é um exercício também que a galera se lesiona muito, né? Exagera no peso, na execução, entendeu? Então, esse é o exercício que eu, né, vou citar aqui também. Eu acho que um treino completo de quadríceps é fazer agachamento, leg e extensora. Era isso aí que eu ia chegar no ponto, né? São 4 participantes e os 3 falaram que segue, eu acho que o top 3 de exercícios quadríceps, né? Que seria o agachamento livre ali, multiarticular, né? Trabalha diversos fatores. Temos aí o búlgaro, né? Bem pesado, se a pessoa fazer sem peso, ele vai pesar do mesmo jeito, né? Sem peso já é pesado. É o bom, sem peso já é pesado. Então é um bom pesado, exercício exatamente. aí. Se você não faz, talvez seja a hora ideal para você começar a fazer, né? Exatamente. O Vinícius aqui falou do leg 45, né? Justamente porque ele dá uma largura muito boa no nosso quadríceps, né? A gente às vezes busca um arredondamento, né, do músculo e o leg 45 ele tá aí justamente para isso, né? Na hipertrofia dos vastos E laterais. uma coisa muito boa do quadríceps, do leg press, perdão, é que você tem ali um controle melhor da carga, né? Você consegue ter um controle, uma execução bem mais controlada do que no agachamento livre, por exemplo. Exatamente. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual o volume ideal de séries para iniciantes? Bruna Gomes. Essa aí é uma dúvida muito recorrente da galera, né? Mas aí o que acontece? O recomendável hoje para iniciante é entre 1 a 10 séries para iniciante, tá? Não passa disso, porque o iniciante, qualquer adaptação que ele tiver, ele vai ter resultado. Não adianta ficar passando desse volume, ainda ter a falha, porque o iniciante, qualquer adaptação que ele tiver, fisiológica, morfológica, durante o treino, ele vai ter um resultado. Justo. E o que a gente mais vê aí nas academias, né? A gente tem vários exemplos. Cada professor aqui vai entender do que eu estou falando. Sempre tem aquele cara, né, que tem um metabolismo bem acelerado, que chega na academia, passa 3 horas no salão de musculação, né, faz, sei lá, 10, 15 séries para um músculo... 15 séries não, 15 exercícios para um músculo em específico, né? Ou seja, o cara ali, ele acha que por treinar mais, ele vai ter mais resultados, sendo que é bem diferente, até porque existe o descanso, né? Assim como existe o descanso no dia da semana, a gente também tem um descanso aí que é entre as séries, que é muito importante também, né? A galera tá acostumada com 30 segundinhos, né? Já abordando essa questão sobre descanso. 30 segundinhos, 40 segundinhos, sendo que isso não causa nenhuma recuperação realmente efetiva, né? O Yuri pode estar falando melhor aí sobre um tempo de descanso ideal. Qual seria, Yuri? Dependendo do treino, depende da periodização. Por exemplo, um treino de força, vamos usar de 1 a 5 repetições, vai de 2, 3, 4 minutos. Powerlifting, que descansam 5 até 10 minutos para poder fazer um exercício. Exatamente. Justo. Questão entre 8 a 10 RM, coloca entre 1 minuto e meio, 2 minutos, 2 minutos e meio. Entendeu? E o descanso ele vai sendo relativo durante a periodização de RMs. Entendeu? Clínico. Mas cada coisa, quando você mais descansa, mais estado você vai ter, mais performance você vai ter. Exatamente. Gostaria só de completar algo que eu achei interessante que o Yuri falou sobre o treinamento para iniciante. Eu vejo muito na academia isso. O cara está iniciando na academia e hoje em dia, né, as redes sociais é uma ferramenta bacana para a gente,
Mas, ao mesmo tempo, quando não há um filtro, fica complicado. Então, a molecada muitas vezes vê o treino aí dos fisiculturistas. TikTok. TikTok. Entendeu? Acha que os caras só tomam creatina, whey, né? Exatamente. E assim, exatamente. E assim, o que acontece muito? O cara que está iniciando, o treino para ele tem que ser um treino adaptativo, Adequado. né? Um treino adequado. Muitas das vezes, o cara já quer iniciar com técnica de treino, cara. E aí o que acontece? Inicia com técnica de treino, o exercício inicia às vezes pegando uma carga além que ele tem capacidade de pegar. E aí acontece muito, o cara às vezes vai os 2 dias para academia, ele passa uma semana sem vir, e quando ele volta, cara, o que foi que aconteceu? Cara, o músculo passei dolorido a semana todinha. Agora, por que isso? Não respeitou, né, o processo de adaptação gradativo. Entendeu? Inclusive, tem um estudo que eu queria até perguntar ao Yuri, que ele me apresentou esse estudo, que diz que um treino bom para iniciante seria o full body, né? E como seria essa metodologia, Yuri? O full body seria treinar o corpo todo em um dia, tá? Tipo, em um dia eu trabalhar o quadríceps, falar exercícios, agachamento, supino reto, puxada alta, uma elevação lateral, um tríceps pulley, isso seria o full body. Treinar o corpo todo em um dia, entendeu? Seria 2, 3 exercícios, entendeu? Isso vai depender do indivíduo. O indivíduo ele vai fazer o full body na segunda, por exemplo. Na terça ele deveria dar um descanso ou faria novamente o full body? Para iniciante, 3 dias na semana com full body. 3 dias na semana, Isso. né? Então, galera, para fixar bem aí na mente, né? 3 dias na semana já tá um ótimo volume aí de treino, uma ótima constância de dias, né? Começando por o full body, pode ser que seja uma boa aí para você estar iniciando, né? Tendo aquele treino adaptativo para posteriormente a gente fazer ali uma divisão mais interessante, mais específicas, de acordo com o seu ponto fraco, né? A gente vai lá, diminui o que você tem de ponto, né, forte já, que já tem construído, para construir aquela simetria, né? Afinal, o auge da musculação, né? Vamos lá, a Fórmula 1 da musculação seria o fisiculturismo. O próprio nome já diz, fisiculturismo, né? É um culturismo ao físico. A gente vai ali construindo. O nome bodybuilder também significa muita coisa, porque ele é um construtor, né? A gente vai ali construir uma estátua e a gente não pode simplesmente deixar todos os músculos grandes, né? A galera tem muito esse estigma também. Eu quero ficar grande, mas a gente sabe que grande nunca pode significar alguma coisa bonita, né? A gente precisa de simetria, a gente precisa ali de proporções, né? Até porque é bodybuilding, né? Construção de um corpo. E justo. E a questão também do full body, o treino full body, que é uma ótima opção aí para quem tem pouco tempo. Eu recebo muito comentário assim, o pessoal chega para mim, mas eu queria treinar, chega no Instagram mesmo, eu queria treinar, mas eu tenho pouco tempo de treino. O que eu faço? Vai 3 dias na semana, você pode tanto dividir no full body, quanto fazer uma divisão aí de 3 grupos musculares. Um por dia, na outra semana, você volta a treinar inicialmente. Mas o full body é excelente por isso. Você não precisa fazer tantos exercícios, um exercício para o grupo muscular, e aí você consegue ter uma ótima opção de treino aí durante a semana. Show. De bola. Vamos para a próxima pergunta. Vamos lá. Carlos Silva perguntou: a falha é essencial para a hipertrofia? Boa pergunta. Uma pergunta boa que a galera se confunde bastante, né? Primeiramente, né, o que seria falha, né, na concepção de vocês? A falha seria você tentar empurrar, puxar ou levantar um peso e não conseguir mais. Tipo, a questão da algo concêntrica, entendeu? Tipo, uma alça direta, você tá flexionando aqui o cotovelo, não vai, falhou, guardou. Existe também, porque assim, para quem não sabe, o exercício ele tem diversos mecanismos, né? Tem ali o movimento concêntrico, tem um excêntrico e tem um isométrico. Quando a gente fala sobre falha, na maioria das vezes a gente tá falando da falha concêntrica, né? Que, deixa eu posicionar aqui pra galera ver. Concêntrica seria a subida, né? E excêntrica a descida, e a isométrica fica parada, né? Então, quando a gente fala de falha, na maioria das vezes a gente tá falando de falha concêntrica, né? Então, qual seria aí um momento bom para falhar? Seria em toda a série? Seria em todo exercício? Como é que vocês julgam aí? Bom,
Eu sou meio adepto da linha de pensamento que eu vou dizer agora. Quando eu chego na academia, normalmente eu vejo muito aluno, a galera treinando, né? E a galera pega lá, chega na academia, primeiro exercício, treino de perna, por exemplo, chega lá na extensora, joga 5 séries até a falha aqui. Aí acaba prejudicando mais do que beneficiando aí, porque você vai perder totalmente aí o desempenho durante o treino. Então, o que ocorre? Eu sou adepto da seguinte metodologia. Eu chego no treino, perna, por exemplo, vou pro agachamento livre. Faço as minhas séries ali, aquecimento, força, coloco a carga ideal para mim depois do aquecimento. Então, quando eu chego ali no meu último exercício, que normalmente para quadríceps eu uso a extensora, então ali na última série da extensora é que eu vou usar ali um drop set ou um resting pause. É na última série mesmo que eu uso só para poder superar ali o limite do que eu estou habituado, entende? Então é esse tempo que eu uso, esse time, normalmente no último exercício de qualquer grupo muscular eu treino. Show. Que é o que é recomendado, né? A gente segue o Belmiro de Sales, o João Frank, eles falam a mesma coisa. Eles falam essa mesma, né? Eles vão por essa mesma vertente aí. Até falando sobre essa falha, hoje tem muito a questão da repetições em reserva, né? Isso. Que hoje até 5 repetições antes de a falha já vai gerar hipertrofia. Você não precisa chegar até a falha no todo exercício. Então vai fazendo o seu treino, começando com multiarticular, vai começando, aquece, faz repetição de aquecimento, série de reconhecimento para chegar até a falha aí na última série. E com o decorrer do treino, você vai manuseando, tá, as séries para chegar no 2 ou 3 últimos exercícios e até a falha e usar uma técnica avançada, que é o mais recomendável hoje em dia para o treino. Justamente, se a galera é iniciante, no caso, tem que saber que a sua recuperação de músculo ali, da musculatura entre as séries não é igual a de um avançado e muito menos, se você é natural, a sua recuperação ali não vai ser igual a de um cara que é hormonizado. Então você não pode comparar os dois viés, um iniciante e um harmonizado, na questão da recuperação do músculo, né? Exatamente. Principalmente entre séries e entre dias também, isso é muito importante. Vamos para a próxima pergunta, né? Qual seria o pós-treino ideal, né? Se me permite, senhores, me permite responder. Né? Quem perguntou foi Diego Brando e eu vou estar respondendo aí para vocês. O pós-treino, né? A gente fez ali aquela sessão de exercícios pesada. O nosso corpo, o nosso músculo, ele precisa ali de novos nutrientes, né, para sinalizar a síntese proteica, né, que é feita através da proteína. Inclusive, muita gente diz, né, é obrigado tomar whey pós-treino, né, porque o whey é uma coisa que é vendida como pós-treino, né, no nosso mercado. E assim, não. Você pode estar comendo aí qualquer proteína, né, a refeição ela tem que vir primariamente de proteína, porque a proteína é o que constrói o músculo, né? Que constrói as fibras. Então, você pode estar comendo aí sua proteína, né? De boa qualidade, como, por exemplo, peito de frango, né? Ovos, o próprio whey, a proteína texturizada da soja, né? Que, muito pelo contrário, não vai dar distúrbio hormonal. Tem muita gente assim que tem medo de comer soja, porque a testa vai baixar. Só que isso é mito. Vários estudos, eles indicam isso também, né, falando um pouco a respeito da soja, e não tem nenhum problema, né, é uma fonte de proteína aí que ela é barata, né, dá pra gente guardar na geladeira, preparar uma grande quantia e seguir o plano, né, falando sobre proteína, agora sobre carboidrato. Qual seria o carboidrato ideal? Seria um carboidrato com absorção relativamente alta, né, de alto índice glicêmico para médio. E assim, carboidrato, quais seriam as fontes? Pode ser o arroz, né, pode ser ali a aveia, pode ser banana, né? N frutas aí que você pode estar colocando também, como uva passa e tudo mais, né? Então, só para revisar, proteínas e carboidratos com absorção mais rápida, né? E assim, já dá para entrar numa questão. Qual seria, né, o melhor momento para a gente adicionar aí um doce, né, uma besteirinha na dieta? A gente costuma dizer que no pós-treino, porque no pós-treino a gente está com aqueles nutrientes, né, no físico, né, cheio de glicogênio. Glicogênio é o carboidrato convertido em forma de energia, né? A gente vai depletar, ou seja, vai tirar todo aquele glicogênio do nosso corpo, e o nosso corpo ele fica sensível ao carboidrato. Então ele vai olhar para ele e vai dizer: nossa, eu vou sintetizar ele da melhor maneira possível, independente se ele é um açúcar, que açúcar é carboidrato, né? Independente de qualquer tipo de carboidrato. Então poderia ser uma hora boa aí para você encaixar um chocolate, talvez,
né? Encaixar ali Leite, a galera fala um doce de leite também, né? Inclusive, é muito bom mesmo. Tem até um pouquinho de proteína ali já para agregar no cálculo, né? Diário. Então, é o melhor momento aí para você colocar essa besteirinha, talvez, né? Aquele sneaker, aquele O sneakers, né? De lei. gostoso da De lei. Eu gosto de pasta de amendoim, né? É. É boa também. A parte de amendoim, ela é uma gordura. Ela não é um carboidrato nem uma proteína. Há pessoas, né? Há diversos métodos, já entrando nesse assunto, que gordura no pós-treino talvez não seja uma boa. Pelo menos para o indivíduo que ele visa uma performance, assim, né? Aquela geração de glicogênio, assim, rápida, porque o corpo, ele tá em estado catabólico, né? O treino em si, ele é catabólico, né? A gente depleta, a gente quebra aquelas fibras para que venham a ser construídas novas. E a gordura, ela não tem um papel tão efetivo assim na questão de repor esses nutrientes, né? Porque é uma digestão mais lenta, né? Ela geralmente é mais indicada ali como um alimento, quer dizer, um nutriente que ele é liberado mais lentamente, né? Então, a gente sempre opta pela proteína e o carboidrato de alta absorção, né? Só para recapitular. Proteínas: peito de frango, soja, whey, ovos, né? O ovo, né? Como eu falei aqui anteriormente, tem gordura. Então, provavelmente, seja aí a última opção dessas para você estar considerando, né? Carboidrato, você pode estar colocando ali o seu docezinho tranquilo, doce de leite, seu sneakers, né? Vai de você. Então, basicamente é isso, né? Vamos para a próxima pergunta aqui. O que é mais importante para hipertrofia? Altas cargas com menos repetições ou cargas baixas com mais repetições? Boa pergunta também. Excelente. Excelente pergunta. Então, é uma pergunta que gera um pouco de polêmica, né, hoje em dia, porque demais, assim, tem uma demais. galera que gosta de treinar com pouca carga e fazer aí 15, 20 repetições. Eu não trabalho nesse viés. Eu prefiro não usar muitas repetições. Até porque assim, no início, o cara chegou ali na academia, a moça, ele inicia fazendo 15, 20 repetições ou mais. Ali vai ter um ganho de início. Um ganho de início a pessoa vai conseguir ali. Mas a longo prazo não vai ser tão benéfico assim. Por isso eu prefiro, porque é o que sinaliza para um músculo, né? Ali a hipertrofia é realmente o rompimento da fibra e a tensão mecânica ali que é gerada pela carga. Então eu creio que trabalhar com carga ali, com cuidado, claro, tendo uma boa execução, uma boa técnica de movimento ali. Por isso é importante ter alguém que tenha a responsabilidade, tenha conhecimento junto de você ali, se você está iniciando agora, para ele ver se você está fazendo realmente um movimento seguro e correto. Então, a progressão de carga ela é essencial, ao meu ver, para já a hipertrofia. Então, eu não abandono jamais a progressão de carga. Claro, é como eu falei, a questão da técnica, a drop set. Última série ali de um exercício eu utilizo mais repetições, claro, porque eu não nego nenhum nem outro. Então, você pode trabalhar os dois, tendo uma inteligência ali, sabendo selecionar bem, ou tendo alguém que saiba fazer esse processo para você. Sobre o que ele falou sobre tensão mecânica, né? Com altas cargas, desde a primeira repetição você vai ter mais tensão mecânica ali, porque é uma carga muito, muito alta, a intensidade está alta também. Ou seja, a hipertrofia ela vai ter você trabalhando com altas cargas e menos repetições e também com mais repetições com pouca carga. Só que aí o que acontece? Para você chegar até a falha com mais repetições, vai ser uma eternidade ali. Porque se você pega um treino para fazer falhar entre 15 e 20 repetições, você vai estar lá, na 10ª, nessa primeira vai começar a queimar o músculo, tá? E de lá para lá, as pessoas largam peso, não chegam até a falha. Porque para ter hipertrofia com mais repetições, tem que chegar até a falha. Essa é se ela chega até a falha, nesse ponto, entendeu? Exatamente. Eu completando o que o Yuri falou, eu vi um estudo que citava isso, né? Eles compararam dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas treinava com a carga ali relativamente moderada, baixa, fazia um pouco mais de repetições até a falha. E o grupo com a carga maior, um número baixo de repetições também até a falha. Do ponto de vista da hipertrofia, eles tiveram resultados nesse estudo semelhantes, né? Porque cabe ressaltar, muita coisa interfere nos estudos, né? A pessoa que está treinando, o nível de treinamento, enfim. Nesse estudo específico, aconteceu esse resultado, mas como, né, o Yuri falou, se torna um treino até exaustivo,
né? Se torna um treino demorado, se torna um treino com uma fadiga excessiva, né? Então, eu compacto da opinião também dos meus colegas, né? A longo prazo. Como diz Gilnato Prestes, vou mencionar ele, se você tiver um neurônio a menos, você vai fazer o treino para sempre, o treino com intensidade. Então, se você sabe priorizar o treino, você vai ver que vai ter momentos que você vai fazer entre 10 e 12 repetições e vai ter momentos que você vai fazer entre 6, 8, 10 com essa periodização. Entendeu? E vão ter momentos ali que você vai precisar descansar mais entre séries. Tudo depende da periodização do próprio aluno e da própria pessoa, né? Isso aí, galera. Vamos lá para a próxima pergunta, né? Nathan Alves aí perguntando: treinar sem fazer dieta. Meta principal, perda de peso. Dá certo? Enfim, né? Vamos lá. É uma pergunta bastante pertinente aí pra gente, né? Mas assim, eu diria que o treino, ele é o primeiro ponto, né? O cara ali, ele vai... quero mudar de vida, quero mudar meu shape. Quero ficar assim, massa. Vá pra academia, se matricule na academia primeiramente, né? Eu digo assim que dieta, ela é uma coisa que, assim, é 24 horas do dia, né? Exceto as horas que você está dormindo. Mas a musculação é 1 hora, 2 horas do seu dia. Ou seja, a dieta é uma coisa que exige mais disciplina, né? Até porque a gente sabe, a gente dá uma ansiedade às vezes, e a gente vai lá e come um doce, né? Dá aquele assaltozinho assim na geladeira. Mas, assim, tem como ter resultado sim, né? Não é o melhor dos resultados, até porque você pode ficar fordo, né? Fordo é um termo que a gente usa aí para um gordo forte, né? É aquele gordo que tem uma circunferência de braço legal, né? Que tem musculatura ali, só que não é evidente. Não é uma coisa que a gente bate o olho e diz assim, massa, né? É como o papo da questão do que você precisa, né? Do qual músculo você precisa construir. A mesma coisa vale para uma pessoa que só treina, né? E não faz dieta. Às vezes ela pode, não, pelo caso inverso, né? Vamos supor, o cara treina pesado, né? Isso é um exemplo muito pertinente. O cara treina pesado, mas não come direito. Aí, não estagnei, minhas cargas não aumentam, tudo mais. Porém, tá pecando na dieta. Então, se você tá pecando na dieta, provavelmente o seu treino ele não vai ser bom, né? Você vai tentar sinalizar hipertrofia, força, mas mesmo assim não vai fluir. Por quê? Porque uma coisa caminha junto da outra, né? O cara que treina bem, né, e come errado, para menos, ele vai ficar magro, bem flat, né? Não vai desenvolver musculatura. E o cara que treina pesado, né, mas come muito também, ele vai ficar com aquele aspecto de fordo, né? Vai ficar com o braço de salame, que a gente costuma dizer, né? Justamente. É o famoso braço de salame, né? Então, assim, passo por passo, começa na academia, viu que dá para fazer uma dieta, né? Viu que tem condições ali, inicia. Porque se você fizer só o treino, muito provavelmente você vai só perder o seu tempo, né? Basicamente. Então, alguém tem alguma coisa aí a colocar? A galera... Questão de alimentação. Aí vai depender também se você é um cara, por exemplo, do sítio, né? Da roça, que nem eu era. Já foi até a certa parte da minha vida antes de mudar pra cidade. Então, você vai saber ali que a comida, a alimentação da roça, ou no sítio, que é mais popularmente falado, ela é uma alimentação mais limpa. Tem um arroz ali, tem uma batata doce, tem uma mandioca, coisas que você acrescenta e são alimentos limpos, digamos assim, carboidrato limpo. São proteínas que dá para você encaixar na sua dieta. Então, o que ocorre? Você pega, tá na sua refeição normal, você começa a treinar e você vai conseguir ali ter um resultado legal. Por quê? Porque já está no carboidrato. Tem o carboidrato, tem ali uma alimentação limpa e aí você vai conseguir ter o seu resultado sim. E é interessante que, né, quando a gente treina, todo mundo passa por essa fase, né? A gente entra na academia, negligencia a dieta, né? Tem ali seus resultados meia-bocas, mas quando a gente passa a fazer uma dieta, né? Tomar uma creatina ali, um pré-treino, a gente vê que as coisas são totalmente diferentes. Né? O treino é outro, principalmente, né? Até porque tudo não tem a ver com treino, né? O seu dia a dia fica melhor, né? Você consegue ter uma organização, você consegue pensar melhor, até porque o nosso cérebro ele usa como fonte de energia o carboidrato. Então, se você não come coisas boas, provavelmente você não vai ter uma mente boa também, né? O descanso, que é muito importante também, e a dieta está incluída nisso, porque se eu vou lá e como, por exemplo, né, uma quantidade indevida de algum alimento,
vou dormir, talvez o efeito que aquele alimento vai causar em mim não seja favorável ao resultado que eu quero. Então, a dieta ela é o ponto, né, da chavinha ali que você vira e vê o que realmente é o esporte. É como se eu colocasse um óculos, né? A gente sem óculos, que tem problema de visão, enxerga, mas é meio embaçado, né? Que nem a retenção líquida. Mas aí quando você coloca esse óculos, as coisas mudam totalmente. Você passa a ver o seu músculo, né? Primeiramente você vê ali seu músculo mais evidente, mais vivo. Você sente o seu metabolismo bem melhor, né? Então, se você só treina e não faz dieta, talvez seja uma boa aí para você começar, né? Principalmente se você já tem um tempo bom de treino, Com né? certeza. Só completando rapidinho aqui, Caio, que você falou, achei interessante. O exemplo das pessoas que elas comem pouco, especialmente as pessoas que têm um objetivo de perder gordura. Então, eu já acompanhei mais de um caso em academia das pessoas elas fazerem uma dieta extremamente rigorosa. Corta carbo, corta gordura. E aí o Caio pode falar um pouco, completar melhor do que eu, né? Que nosso corpo ele precisa, né, de uma quantidade mínima ali de carboidrato, né? Um percentual mínimo ali de gordura, para a gente também ter energia para treinar. Porque, assim, em alguns casos, eu já vi as pessoas passarem mal. E aí eu perguntei, né? Cara, o que é que está acontecendo? E ela me falou, olha, eu tô tomando shake, quer dizer, tá substituindo arroz, tá substituindo feijão, tá substituindo uma alimentação, né, rica por um shake. Às vezes toma 2 shakes no dia, entendeu? Então isso pode, né, acarretar aí, galera, cuidado com isso. Né? Você pode passar mal treinando, perde a energia, né? Fora que não é algo saudável, né? Exatamente. Então, O grande problema, né, dessas dietas restritivas é que elas visam apenas o agora, né? E como a gente trabalha com planejamento, protocolos, a gente sabe que não é o dia, né? A gente vê aí dietas super restritivas, na qual você vai ter ali aquela perda de peso, né? Aqueles famosos 3 quilos em uma semana, mas aí a gente não sabe o que é que vem acompanhado disso, né? E assim, se a gente forçar a dieta restritiva, o corpo ele vai dizer o seguinte: nossa, ele está comendo pouco, né? Então eu vou trabalhar menos. É aí que vem a fadiga, né, no treino. É aí que o seu treino fica uma merda, uma grande merda, né? Então preste muita atenção, né? Se você gosta de malhar e está no objetivo ali de perda de peso, não corte o carboidrato, né? O pãozinho não é vilão, o Snickers não é vilão, o doce de leite não é vilão, né? A gente sabe aí que tudo segue uma quantia, né? Eu tenho exemplos aí, né, que a pessoa come Nescau Ball no dia, come pão, né, come chocolate e mesmo assim consegue perder peso e manter a massa magra. Se a gente restringe isso demais, a gente não consegue construir massa magra, a gente fica murcho, né? E depois vem a pior consequência, que é a compulsão alimentar. Se você é uma pessoa, mas eu nunca tive problema com compulsão alimentar, né? Tô comendo, não tô sentindo fome, calma, né? Uma hora ela vai chegar. Todo mundo passa por esse período. Então, se come pouco, começa a comer um pouco mais, coloca ali alimentos, né, bem nutritivos, né, ricos de fontes boas, porque senão, hora ou outra, o seu metabolismo vai dizer que não aguenta mais isso. E aí você acaba cometendo atos, assim, muitas das vezes inconscientes. Você, às vezes, come uma coisa a mais e diz, não, é besteira, não sei o que lá. Ah, uma fruta a mais aqui, né? Começa assim, mas depois a tendência disso é só ir aumentando. Aí o cara não está comendo mais um pedacinho de chocolate. O cara está comendo 2 barras, né? Então, é sempre proporcional. O quanto que você restringe é o que vem de compulsão depois, né? Então, tem que ter uma linha tênue aí de acordo com o seu metabolismo e suas necessidades. Senão, é só ladeira abaixo. E a galera, às vezes, ela corta demais e acaba perdendo ali 3, 4 quilos, 1, 2 semanas, e depois acaba ganhando tudo aquilo de novo. É o efeito sanfona, né? Se assusta e diz, poxa, eu passei 3 meses treinando, em uma semana que eu passei descansando, ganhei tudo de volta. E até mais. Aí a gente cara, é um exemplo das pessoas que fazem, às vezes, cirurgia bariátrica, né? Porque, assim, o que acontece? Beleza, ela fez a cirurgia, perdeu ali o volume, né? Gordura abdominal, só que ela não mudou a mentalidade.
E aí, muitas das vezes a pessoa volta a engordar de novo, entendeu? Então, se não mudar a mentalidade, dificilmente, né? Falando sobre essa questão da dieta mesmo. Quando eu tava treinando, tava falando com o BF muito alto e não tava... Isso tudo bem, né? Aí o cara chegou pra mim, ele faça uma dieta, déficit calórico. Eu falei, não, vai ficar muito seco, faça. Fiz. Cheguei aqui a 8% de gordura, não foi? E foi o melhor shape da minha vida, velho. Então, vocês que querem emagrecer, ganhar massa muscular, façam a dieta. Exato. E assim, uma dica, né, para quem tá iniciando aí, aquele falso magro, né, aquele cara que tem os braços finos, né, mas tem aquele acúmulo de gordura, aquela pochete. Pra você, a dieta é ouro, negão, né? Muito mais por quê? Porque você precisa ter um protocolozinho ali, né, alguns ajustes a mais. Então, cabe a você, né, ir para o seu nutricionista, seu treinador e alinhar esses propósitos. Mas assim, por exemplo, tem cara que tem uma barriga grande, né, tem muita pochete, tem os braços finos e diz, vou fazer um off-season, vou fazer um book. Aí o cara vai lá. Eu ouvi dizer que é só empurrar comida e treinar. É o famoso old school, né? Tem old school assim, né? Respeito, mas tem alguns old schools aí que, pelo amor de Deus, né? Precisa abrir um pouquinho da mente, né? Se você é um cara que é falso magro, né? E vai começar o booking com aquela pochete, eu sinto lhe informar. Mas o que você vai ganhar de braço, você vai ganhar o triplo de mais gordura abdominal. Então, tomem cuidado. A gente só começa um processo de booking quando a gente está com um percentual de gordura adequado, né? Com todo enxutinho. E assim, sendo sincero, essas pochetes, elas são as últimas que saem, né? O mecanismo do nosso corpo de defesa para dizer ali, ó, isso aqui é a última reserva de energia. Eu não vou gastar porque senão você vai morrer, velho. Entendeu? Mas aí é aí que entra a disciplina e a constância no projeto, né? Você tem que ir até o final, você tem que fazer seu planejamento e depois que você enxugar, eu tô pequeno, tudo mais, faz parte, todo mundo passa por um processo, né? Aí quando você tiver com um percentual de gordura adequado, por exemplo, né, vamos lá para homens, eu digo que 10% a 12% é um ponto bom para se começar um booking. Caso você não seja atleta, né? Atleta geralmente começa ali entre 6 e 7% de gordura, né? E vai construindo a massa. Mas aí você que treina normal, né? Faz a sua dieta normalzinho, tranquilo, na constância, eu digo que 10% a 12% é um ótimo ponto de partida aí para você estar fazendo o seu book, né? E o inverso, qual seria o percentual de gordura adequado para a gente fazer um cut, né? Fazer aquela fase de definição. Para homens, aí em média 16 a 18%, né? E voltando um pouquinho para mulheres, para começar o booking, eu diria ali que entre 18 a 20%, né? Homem, 10 a 12%. E para quem quer perda de peso, para começar, mais ou menos ali as mulheres entre 26 a 28%, eu acho um percentual legal. E para homens, né, como eu disse, 16 a 18%. Né? Então, vamos para a próxima pergunta. Cauã Carlos perguntou, qual é o melhor e que dá resultados? Exercícios livres ou nas máquinas? Cauã, salve Cauã, brabo. Usa os dois, cara. Usa os dois. Não tira nenhum do treino. Se você é iniciante, está começando agora, eu indicaria as máquinas. De início, logo no início. Chegou na academia, vai começar um treino, o primeiro treino da vida. Começa numa máquina, um leg press, começa ali no agachamento Smith ao invés do livre, naquele momento, entende? Mas quando você for progredindo, você vai fazendo a troca e adequando ali, vendo que o seu corpo se adequa melhor do que simplesmente não tem uma receita pronta, não é uma receita de bolo. Então, o seu corpo é de uma maneira, o da gente é de outra maneira. Então, vai depender do profissional que está acompanhando, vai depender de como o seu corpo é. Você tem a perna mais comprida, você vai escolher um exercício que beneficia ali o seu físico. A sua estrutura, entende? né? Sua estrutura muscular. Citando estudo, pegando pessoas para fazer isso livres e outras para fazer em máquinas. A hipertrofia foi a mesma, só que o ganho de força foi para os exercícios livres, porque são multiarticulares. Tá?
A maioria Mas deles tende a isso, ser multiarticular, diferença né? de hipertrofia não vai ter diferença, vai ser igual, tá? E justo, você tem ali que equilibrar uma barra no agachamento livre, você tem que equilibrar uma barra no supino reto, inclinado ou declinado, como seja. Você tem que estar ali estabilizando o peso na máquina em si, você já tem um eixo de movimento, você não precisa ali estar Uma estabilizando. facilitação maior, né? Assim, na máquina. Conduzido, né? Conduzido. Cabe ressaltar também que, assim, algumas pessoas têm desequilíbrio muscular, né? Na verdade, a grande maioria, não sei se eu posso afirmar isso que é a grande maioria, mas a maioria das pessoas que eu vejo na academia tem mais força para empurrar do que para puxar. Tem mais força no peitoral, por isso que a gente vê muito as pessoas com peitoral encurtado na academia. Esse aspecto aqui, muitas vezes, né? E aí cabe o profissional ele identificar, fazer o alongamento na musculatura que está encurtada, né? E fortalecer o músculo que está alongado, né? Mais ou menos para ter aí um equilíbrio, né? E aí, às vezes, o cara tá com a musculatura encurtada e tome supino, né? Tome supino, tome máquina. Então é bom a gente prestar atenção nisso também. Sim, o alongamento, que é essencial ali o alongamento, né? É essencial o alongamento ali de início de treino, para ali estar sinalizando para o músculo, ó, você vai trabalhar agora. Então chegou a hora de você trabalhar. Vamos sinalizar, alongar, ajuda na amplitude do movimento. Então é essencial dar uma alongada aí. Daniel tocou num assunto muito importante, né? Que eu creio que você já deve estar pensando também, que é a mobilidade. E aí, mobilidade eu faço ao acordar, faço antes do treino, depois do treino. E aí, como é que faria isso aí? Cara, eu recomendo a antes do treino. Porque você vai mobilizar suas articulações, lubrificar elas, para depois começar o treino, entendeu? Seja mobilidade, seja um alongamento específico para você. Você, por exemplo, a maioria das pessoas tem a postura encurtada. Aí cabe o profissional identificar, fazer o teste funcional nela, teste de encurtamento e fazer o alongamento específico. Show. Porque muitas vezes você alonga e não sabe o que está alongando. Isso vai fortalecer ainda mais essa musculatura e vai deixar os outros que estão encurtados fracos. Vai ter mais sarcômenos em série ali. Nos membros que estão mais fortalecidos, e os encurtados vão deixar para lá. E aí você vai tendo desequilíbrios musculares durante o treino. Exatamente. Justamente. Agora é aquela questão também, né, do seu tempo de treino. Eu sou adepto de fazer o alongamento, a mobilidade, antes do treino, justamente como o Yuri falou aqui, antes do treino, e os meus alunos, ou quem esteja comigo me acompanhando, vai fazer ali o alongamento antes do treino. Agora, se você tem pouco tempo para treinar, é interessante que você pode fazer em outro horário. Você pode fazer logo quando acordar, fazer ali os alongamentos. Até o seu dia vai ser mais produtivo, você está ali fazendo uma atividade física, alongando o músculo, vai levantar bem melhor da cama. Então, não se restringe a fórmula de bolo. Não se restringe a fórmula de bolo. Exatamente. Às vezes, só para completar, às vezes acontece muito do indivíduo ele fazer um exercício de mobilidade que ele nem precisa, né? Às vezes ele faz ali mobilidade de tornozelo, mas o tornozelo dele, né, tem um agachamento bacana, não sai do solo, né? Então é bom, sempre por isso que é importante ter o profissional ali para acompanhar, né? Para identificar qual exercício de mobilidade específico você precisa, né? Qual é o déficit. É o pessoal com o quadril meio travado. E o tornozelo, normalmente, do pessoal é um pouco melhor e o quadril é um pouco mais travado. O pessoal acaba indo lá, faz a mobilidade do tornozelo e esquece o quadril. Aí o quadril fica do mesmo jeito. Exatamente. O quadril tem muita mobilidade de quadril. Tem vários exercícios de mobilidade de quadril. Show. Vamos lá para a próxima pergunta. Nicolas Amorim. Saturação de creatina funciona ou não? Vamos lá, essa questão da saturação, né? A gente sabe que com a dose aí, né, normal de creatina, antes era 3 gramas, hoje os estudos já sugerem 5 gramas. Né? A creatina, né, pelo contrário que a galera pensa, eu vejo muita gente chegando na academia com um pensamento assim, eita, tomei uma creatina, tô com fogo nos olhos aqui e tudo mais. Sendo que a creatina, ela nem tem esse efeito assim estimulante. É o Superman. A galera tende a confundir bastante a creatina com, né, algum estimulante, que seja cafeína e tudo mais. Creatina, pessoal, ela é de uso crônico. Ela só vai ser utilizada ali, né, pelo nosso músculo. A gente só vai sentir os benefícios dela após ali 2, 3 semanas, né, de uso, né, contínuo, todos os dias. Creatina se toma todos os dias. O horário não importa, né? Mas eu julgo dizer assim,
ou no café da manhã ou no pós-treino. Seriam os 2 momentos ali, porque o corpo ele tá mais carente, né, de nutrientes. E sempre é uma refeição ali que vem, né, preferencialmente, a depender da metodologia, advinda de carboidrato. Né? Mas assim, sobre a saturação, o que seria essa saturação de creatina? Né? Basicamente, é eu estar consumindo aí uma dose mais alta de creatina na primeira semana. Por exemplo, 15 gramas, que é o que a galera mais costuma utilizar. 15 gramas para sentir esse efeito mais rápido. Né? E assim, os estudos eles indicam que sim, é evidente a questão de que ela tende a bater mais rápido, a creatina. Né? Mas também não é um ponto assim a se prestar atenção. O que importa realmente é você tomar ela. Né? Tem bastante corredor aí que utiliza essas doses altas de creatina e elas realmente têm uma eficiência ali no momento pontual em que o corredor ele ingeriu, né? Isso no mínimo 15 gramas. Tem estudos que mostram que quando a gente toma creatina, a gente ganha um pouco mais de força e resistência, né? Quando ela já está saturada. Mas aí para indivíduos normais que fazem musculação, né? Suas funções normais, a gente pode fazer a saturação sim, porém também não vai acarretar em grandes diferenças, né? Afinal, você vai ter que comprar outra creatina de novo, vai tomar de novo e tudo mais. Então, quanto mais fracionado, eu julgo assim melhor. Uma Né? dúvida que a galera chega bastante é qual suplemento toma primeiro, né? Aí eu sempre digo, ó, vai começar a tomar algum suplemento, inicia pela creatina. A creatina é aí a mãe dos suplementos. Creatina é o suplemento aí que é mais estudado, né? Inclusive, temos aqui uma creatina da Probiótica que vende na Guess Supplements, né? Que é uma lojinha online aí, na qual vocês vão ter alguns descontos, né? Principalmente se você acompanha. Nosso podcast está aqui. Né? Você pode pesquisar lá no Instagram, né? Que tem algumas promoções boas para você. E a creatina, né? Voltando, é o suplemento que mais tem estudos e evidências científicas aí. Né? E, assim, o público-alvo da creatina não é só os praticantes de musculação, né? Desde jovem a idoso, os estudos indicam que há benefícios, né? Como na memória a curto prazo, até a própria longo prazo, ajuda em N fatores. Então, se você está iniciando na academia e quer começar um suplemento, não vá de pré-treino, não vá de whey, vá de creatina, que é mais importante. Justo. Vamos lá, próxima pergunta. Quais os erros mais comuns na musculação? E aí, Piquico, começando por você. São tantos, O né? primeiro erro é colocar uma carga que você não consegue fazer e fazer exercício todo cagado. Esse é o primeiro Justo. erro que acontece na academia sempre. Seja com iniciantes, seja com caras que acham que sabem treinar e acabam fazendo a execução muito meia boca. Muito meia boca, Isso. acaba ali se machucando, lesionando. O pessoal chega e diz, mas eu tô sentindo uma dor que não deveria estar sentindo. Olha, tá 15 dias que eu tô sentindo a mesma dor ali no joelho. O joelho tá machucado e não sabe por que foi. Aí vai lá atrás, a pessoa começou a fazer academia, começou a fazer musculação, foi fazer um agachamento todo cagado, meteu carga. Foi fazer o famoso treino Diego, né? Treino de erro. Treino de erro. A galera confunde muito isso. É bem complicado, né? Por isso que é importante, e ressalto novamente, a gente ressalta sempre, que é que você tenha alguém aí acompanhando, alguém, se você está na academia, tem um instrutor de salão para ajudar, tá? Então, tem vários erros que a galera comete, é muita bizarrice. Mas outra coisa que não vai nem na academia, nem é dentro do salão, o pessoal comete muito. O pessoal treina ali, treina pesado, chega em casa não dorme bem, não dorme direito, não vai dormir, fica no celular até 2 horas da manhã, Importância. acorda às 7, 8. Então, o sono é de suma importância também, aí no mínimo 8 horas de sono por noite. Seria o ideal aí para você ter uma recuperação muscular adequada também. Cara, completando o que ele falou sobre a questão do sono, e aí é uma dica que eu dou também às pessoas que estão acompanhando o podcast. Esse ano eu comecei a ter o hábito da leitura, cara. Cara, comece a ler, porque assim, principalmente antes de dormir, né? O que atrapalha muito o nosso sono, às vezes. A gente, às vezes, até tá com sono naquele momento, só que a gente deita, abre o celular, e aí, né, não faz bem. Exatamente. E A aí, dopamina vai lá no a teto. dopamina, Então, assim, o que é que eu reparei? Antes de dormir, assim, 10 minutinhos eu lendo o livro, né, lendo alguma coisa que me interessasse, o sono batia e eu tô conseguindo dormir, cara, assim. Antes de dormir,
faça uma leitura, é uma dica que eu dou pra, né, você conseguir dormir um pouquinho mais cedo. Você vai relaxando, cara. E Sensacional, sensacional. explicando um pouquinho desse mecanismo, né, da leitura, né? Por que é mais indicado a gente fazer uma leitura do que simplesmente olhar o celular? O celular ele tem uma emissão de luz azul, né? A gente sabe que a luz azul ela é estimulante. Ela inibe um pouco da nossa produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Se a gente fica muito exposto à luz azul, a gente tende a ter um sono com uma qualidade meio ruim, né? Então, é uma dica, né? A gente fala isso, a gente chama isso de higiene do sono, né? Antes de dormir ali, 1 hora e meia antes, a gente vai lá, né? Desliga o celular, finaliza, né? Tranquilo, vai para a cama, faz uma leitura, respira fundo, respira bem, se hidrata, né? Essa higiene aí, sem exposição da luz azul, faz com que a gente pegue no sono mais rápido, justamente pelo hormônio melatonina, né? A melatonina ela é um hormônio que desde os primórdios ela funciona da seguinte maneira: o sol nasceu, nosso corpo automaticamente, pela visão, ele vai lá e diz: pô, o sol nasceu, não vou produzir melatonina. Daí a gente fica mais desperto, né? Quando anoitece, né, esse hormônio ele é sinalizado aqui e acaba que a gente pega no sono. É justamente questão de luz. Luz azul, evite se expor, porque isso aí vai prejudicar a tua recuperação durante o sono, né? E voltando ao assunto sobre os erros assim, né, que eu vejo na academia, eu diria assim, que é o delay, né, que é fazer muitas repetições. A gente sabe que, como o próprio Yuri mencionou, a gente pode chegar ali 5 repetições reservas, ou seja, para chegar na falha, né? Vamos supor que a gente fez ali, são 10 repetições, a falha. Se chegar a 5 repetições, tranquilo, né? Não tem por que eu subir o número de repetições para sentir queimando o músculo. A gente sabe que isso aí não é sinalizador de hipertrofia, né? Queimação de músculo não significa que o seu músculo está crescendo e tudo mais. É só uma liberação ali de lactato, né? Que é uma substância que nosso corpo produz, que inclusive, para quem quer evitar essa queimação, né, para dar um upzinho no seu treino, seria a suplementação da beta-alanina, que ela tem um efeito tamponante e ela bloqueia essa acidez, né? Só que também já entra no ponto. A beta-alanina, embora seja um suplemento aí com muita evidência científica, ela só começa a ter efeito 3 meses de consumo. Com 3 meses de consumo é que ela começa realmente a ter efeito sobre a gente. Então, repetições altas, na minha opinião, é um dos erros aí mais comuns também. Assim como o cara que bota muito peso e não consegue fazer 2 repetições limpas, aquele que faz mais que 12 repetições, né? Que o povo diz que é funcional, né? O cara chega lá, Mais que 12 repetições é funcional. O cara sabe nem executar o exercício, chega lá e já mete gaga e vai fazer até a falha. Muita gente hoje confunde repetições altas com treino fofo. Mas não é o treino fofo. Treino fofo, basicamente, é aquele que você faz... Não vou citar o nome da técnica, porque você sabe que eu não gosto. Bicep, circuito, enfim. Demanda muita energia, fadiga do sistema nervoso central, você não vai conseguir completar o treino completo, entendeu? Questão também de não descansar direito, treinar fofo, e até a falha de tudo isso também é treinar fofo. Se você faz o seu treino, não estou criticando aqui, mas você faz o treino com repetições altas e chega até a falha, tudo bem. Você não está treinando fofo. Guardando repetições de reserva, sim, você está fazendo um treino bom. Agora, se você faz essas técnicas, começa a não descansar direito e fazer tudo até a falha, você está treinando fofo. Então... Rapidamente aqui, algo também que é bastante comum, e aí eu falo para o público que tem um objetivo, né, de perder gordura, principalmente as pessoas que entram na academia acham que fazendo só o cardio, né, o aeróbico, né, abrindo mão da musculação, né, vão emagrecer mais rápido. O que acontece, gente? É algo até estrutural isso. Eu já ouvi muito isso. Eita, Vinícius, eu vou primeiro correr aqui no bosque para emagrecer, aí depois que eu emagrecer, aí eu entro e faço musculação. Assim, muitas das vezes o que acontece? As pessoas, elas não se enxergam na academia. Às vezes acontece muito isso. O cara que às vezes, né, tem um percentual de gordura alto, às vezes até já tentou fazer academia, já tentou treinar, entrou lá dentro, ou às vezes não foi bem atendido, ou, cara,
tô aqui treinando, não tô vendo o resultado, é uma coisa monótona, é uma coisa chata, vou parar, cara, vou parar. Aí tem muito esse pensamento, eu vou correr no bosque, vou emagrecer primeiro. Mas, gente, vocês que têm esse objetivo de perder gordura, né, a musculação, ela é imprescindível. E, assim, a dica que eu dou para vocês é a seguinte, lógico, se tiver um horário disponível para isso, separa, né, o horário de fazer o cardio e de fazer a musculação. Muito melhor, né? E porque, assim, às vezes o que acontece? A pessoa, às vezes, até faz o protocolo que a gente sabe que é o correto, que é começar a fazer a musculação primeiro e depois o cardio. Mas aí, cara, por conta do tempo, né? Às vezes ela faz o quê? 1 hora de musculação, 40 minutos, e às vezes isso acontece muito, faz 20 minutos, 15 minutos só de cardio, né? E acha que já tá bom. Então, assim, para você fazer as duas coisas de uma maneira mais eficiente, melhor separar os horários, né? Musculação, se você puder, né? Em um horário e no contraturno, no final da tarde ou à noite, fazer o cardio. Basicamente isso. O lance de separar, né? Realmente o treino de cardio, o treino de musculação é realmente visando o desempenho, né, no horário do treino. Só que aí acaba que... vamos falar um pouco, né, sobre cardio em jejum. Quais seriam os benefícios, né? Se a gente fizesse ali pela manhã, assim que acordou, tomou o cafezinho sem açúcar, foi lá fazer sua caminhada, sua corrida, quais seriam os benefícios que a gente tem visto aí, né? O principal, eu diria que é a sensibilidade à insulina. A gente sabe que a insulina é aquele hormônio ali responsável, né, por captar aquelas células de glicose, né, sinalizar e colocar elas ali dentro do músculo em uma sincronia boa, né? E a gente consegue uma melhora significativa fazendo o cardio em jejum, né, sem ser alimentado, porque isso deixa a gente com uma sensibilidade à insulina bem melhor. E a sensibilidade à insulina melhor significa ganhos mais expressivos de massa magra, perda de gordura mais excessiva, é uma melhora metabólica como um todo. Então, se você pode investir no cardio em jejum, invista, porque é de suma importância, né? Se você visa um melhor resultado, eu digo que o cardio em jejum é aí uma das coisas que são mais importantes, né? Não é à toa que os atletas fazem isso para preservar o máximo de massa muscular e perder o máximo de gordura, né? Bem como aquela água ali retida. Podem fazer o teste. Acordem um dia, tire uma foto. No outro dia, você acorda, faz o cardio em jejum, né? E o que é que tira de jejum? Rapidinho. Nutrientes. Colocou proteína para dentro, ele vai sinalizar a insulina ali minimamente. Carboidrato principalmente, né? Afinal é glicose. Gordura também vai sinalizar, porém pouco. Mas, basicamente, você vai ter ali um aproveitamento desses nutrientes bem melhor. Então, se você pode investir, eu diria que invista, né? Não perca tempo. Os atletas, eles fazem justamente por esse benefício. Tem a questão do gasto calórico na musculação, que na musculação você vai gastar entre 300 e 400 calorias, tá? Para treinar musculação. E a questão do cardio. Você pode intensificar seu cardio, entendeu? Como na musculação, você intensifica também fazendo HIIT. Justo. HIIT, se a esteira, só a esteira inclina, perfeito. Faz com ela inclinada, bota uma velocidade moderada, vai intensificando o cardio. Ou seja, você vai gastar mais calorias com um cardio mais intenso do que um cardio só andando na esteira 20 minutos, como muita gente faz. Justo. E se você for optar por fazer o cardio ali junto do treino, o ideal seria fazer, como já foi falado, depois da musculação. Porque o que você faz primeiro ali é o que você vai dar prioridade ali. A musculação ganha de força. Se você faz o cardio primeiro, você vai perder desempenho na musculação. Você vai ter menos força ali no exercício. Você já vai ter gastado ali uma energia preciosa no cardio. Então, primeiramente a musculação, faz o treino de musculação intenso. Segundo, vai lá no teu cardio, pode fazer ele tranquilamente. Em jejum, como já foi falado também, é melhor, é mais adequado, tem todos os benefícios que já foram citados. Mas se você não tiver tempo, depois do treino. Abordando aqui um temazinho bem pertinente, sobre a intensidade do cardio, né? Qual seria a intensidade ali adequada, né? A gente sabe que cardio de baixa para média intensidade, ele tende a utilizar como energia a nossa gordura, né? Por isso, justamente, que é feito o cardio em jejum, né? Ali o cara não vai correr, ele vai dar ali um piquezinho, talvez, né? Mas a gente costuma dizer que é uma caminhada rápida, né? Uma caminhada bem apressada. Mais ou menos ali 5, 6 km lá na esteira.
a gente vai estar utilizando aí basicamente mais a gordura como forma de energia. Já quando a gente corre, né, a gente gasta o glicogênio. E glicogênio, né, é o que a gente usa como combustível na musculação. É o que causa o pump, né, o famoso pump. Então, se você está numa fase aí bem restritiva da dieta, né, você é atleta, quer manter sua massa magra, opte por cardio de baixa para média intensidade. Isso aí vai ser mais proveitoso para você. Você vai deixar aquela energia ali contida apenas para o treino. Então, tome bastante cuidado com a intensidade do cardio, que é muito importante. Principalmente se você realmente está ali numa preparação nas semanas finais de cutting, né? E vamos lá, próxima pergunta. Para finalizar, né? Já foi falado bastante aqui. Com quanto tempo de treino é possível ver resultados? Eu acho assim que essa questão, a gente já pode entrar num tema assim mais a fundo, que seria a genética, né? Eu diria que, assim, a partir da primeira semana a gente já tem ali algum resultado evidente, né? Principalmente se está ali feita a avaliação, né? Às vezes tem alguma foto ou outra. Eu diria que uma semana a gente já consegue ver alguma coisa, tirar alguma conclusão. Até porque eu não sei da maneira que vocês trabalham, mas assim, eu costumo realmente passar antes algo provisório, né? Para eu ver o feedback do físico, né, daquela pessoa. E só assim, conhecendo mais como é que o corpo dele trabalhou nessa uma semana, com essa quantidade de exercícios, né? Com essa quantidade de algum nutriente na dieta. Então a gente tem esse feedback e a depender disso, né? Por isso que eu digo e ressalto. O acompanhamento, ele é de suma importância, né? Se você começar sozinho, você não vai ver esses resultados, né? Já dizia um filósofo por aí que para ver a ilha é necessário sair da ilha. Então, um olhar externo faz com que a gente tenha um diagnóstico melhor. Então, o acompanhamento ele é de suma importância. Sobre resultados, vai variar muito da genética, né? Tem cara que tem facilidade para engordar, tem cara que tem facilidade para definir, né? Trincar. E assim, vai depender também do fator hipertrofia, né? Hipertrofia. Se o ganho de peso dele é limpo ou se ele vem acompanhado de muita gordura. Então, é muito relativo, né? Vai depender também do ponto de partida do cara. É uma coisa que influencia aí no resultado do pessoal que entra. O cara entrou agora na academia, primeira semana ali ele já tem resultado na questão da postura. Postura é uma coisa que influencia ali muito na estética, né? O pessoal chega na academia, uma postura totalmente equivocada ali, muito desvio, acaba começando a se exercitar de maneira correta, com a execução correta no exercício, melhora a questão da postura. Se fizer de maneira correta, claro. Se fizer da maneira equivocada, maneira errada, acaba aí até piorando o quadro de desvio postural dele. Exatamente. Colocando cargas desnecessárias, né? Justamente. É muito deletério, pessoal. A gente tende a negligenciar, né, o básico. Sendo que é o básico que funciona. Né? Você fazer um treino bem feito, você fazer uma dieta bem feita. E mais do que tudo, você tem aqui, ó, sua mentalidade bem feita também. A gente tem que trabalhar os hábitos durante o dia, né? A gente começa com uma pequena atitude, mas aí a gente vai fazendo a repetição, é que nem um treino. É que nem um treino na vida, né? Vai fazendo a repetição daquele hábito até que se torne uma coisa fácil para você, né? É treino, tudo é questão de treino. Então, são pontos importantes aí para você que quer melhorar sua performance, melhorar seu shape, né? Agregar aí na dieta, no treino. O aspecto mental, ele é o primeiro, né? A gente tá falando aqui sobre treino e dieta, mas a gente tem que saber também que o importante aqui é o mental, não? Então, se cuide, né? Tenha noção de que esse corpo é seu, né? A sua verdadeira casa, até porque tudo digamos assim, né? São coisas físicas, são coisas emprestadas. Então, a gente tem que sempre focar no mental. A gente foca no mental, melhorando aqui, as outras coisas elas se tornam mais fáceis, né? Então, galera, queria agradecer aqui por cada convidado aqui presente. Vinícius, Yuri, Daniel. Gratidão imensa por vocês confiarem, né? Para vocês estarem aqui dispondo do tempo de vocês, sem falar também, né, dos produtores aí, da Naveg, Johnzinho e Daniel, né? Aí na contenção. E assim, né, agradecer também pela audiência de vocês, né? Sem vocês, a gente não estaria fazendo isso aqui, né? São a principal
são o principal motivo assim, para a gente estar tentando dissipar nessas informações, espalhar essas informações Justamente, que ajudar, é né? de muita ignorância, né? A gente sabe que o nosso meio de musculação ele sempre vem acompanhado de, às vezes, muito preconceito, de muita ideia errada, mas aí a gente está aí para fazer diferente, né? Fazer com que isso seja simples e efetivo, algo que faça parte da nossa rotina O realmente. pessoal Cíclico, né? saber que Cíclico. pode realmente ter resultado ali. Muita gente fica até com vergonha de começar, como eu já falei no começo. Para nem vocês, mas eu abri uma caixa de perguntas no Instagram faz uma semana aí. Na pergunta eu coloquei qual o principal motivo para vocês não começarem, não iniciarem o treino de vocês na musculação ou atividade física. Aí coloquei as opções abaixo, né? E entre elas estava lá, vergonha. Vergonha. Então, mais de 70% das pessoas que responderam responderam por vergonha. Vergonha do que o outro vai falar, vergonha do julgamento, né? Então, vocês têm que ter na mentalidade de vocês que todo mundo que está ali no salão de musculação já foi um iniciante também. Já começou errando, já começou acertando. Chris Bumstead, Arnold Schwarzenegger, né? Ronnie Coleman Mondino. foram Isso. iniciantes, né? Então por que você vai ter esse ego? Então, Né? se você Desse tem tamanho. tempo, vá, sim, enquanto você pode. Principalmente por questão de saúde também. A gente sabe que musculação aí é um dos melhores remédios que tem hoje em dia para ansiedade, para depressão, para várias doenças, né? Um dos remédios mais completos que tem no meio. Então, podem abusar desse remédio. É isso mesmo. Abusem, pessoal. Abusa. Novamente agradecendo aqui a presença de todos, né? Obrigado pela audiência de vocês e até a próxima, né? Até o próximo segundo episódio. Tchau, galera. Tamo junto. Valeu.